lendo a palavra de Deus. Lembrando sempre que quando nós vamos ter uma reunião com alguém muito importante, primeiro fala a pessoa muito importante. Em nosso caso, estamos tendo uma reunião com Deus. Culto é um serviço prestado a Deus. Então, primeiro Deus fala, porque Ele é a pessoa importante. E só depois nós falamos. E quando vamos falar, a primeira coisa que temos a dizer é que não somos adequados, que nós somos pecadores e pedir perdão e confessar nossos pecados. Então, vamos ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, no livro de Números, no capítulo 29. E hoje vamos ler um longo texto, os versos de 1 a 40, capítulo 29 no livro de Números. Nos diz assim a palavra de Deus: no primeiro dia do 7º mês tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, ser-vos-á dia do sonido de trombetas. E então por holocaustos de aroma agradável ao Senhor oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, 3/10 de 1 éfa. Para o novilho, 2/10. Para o carneiro, e 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. E um bode para a oferta pelo pecado. Para fazer a expiação por vós, além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares com as suas libações, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. No dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Nenhuma obra fareis, mas por holocausto em aroma agradável ao Senhor oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Ser-vos-ão eles sem defeito, pela sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, oferecereis 3/10 de 1 éfa para o novilho, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para a oferta pelo pecado, além de oferta pelo pecado, para fazer expiação, e do holocausto contínuo, e da sua oferta de manjares com as suas libações. Aos 15 dias, no 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa do Senhor. Por holocausto em oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor, oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano. Serão eles sem defeito, pela oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, 3/10 de 1 éfa, para cada um dos 13 novilhos, 2/10 para cada um dos 2 carneiros, e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 2º dia oferecereis 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 3º dia oferecereis 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares
e a sua libação. No quarto dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No sexto dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No oitavo dia, tereis reunião solene, nenhuma obra servil fareis, e por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo e sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, para os vossos holocaustos, as vossas ofertas de manjares, as vossas libações e as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Assim temos lido a palavra de Deus e oramos para que Ele inscreva em nosso coração, para não pecarmos contra Ele. Quero convidá-lo a orar neste instante, confessando os nossos pecados. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, ao olhar para a Tua beleza, santidade, majestade e pureza, olhamos também para nós e só enxergamos pecado e maldade em nós. Pecamos com nossas atitudes, pecamos com nossas palavras, pecamos com os nossos pensamentos, pecamos pelas nossas ações e pecamos por nossas omissões. Claramente não somos adequados para comparecer à Tua presença. Mesmo assim, nos aproximamos de Ti, mas o fazemos pelos méritos exclusivos de Jesus Cristo. Confessamos nossos pecados e renovamos nossos propósitos de fidelidade a Ti, pois nós oramos em nome de Jesus. Quero convidá-lo a acompanhar o cântico do hino de número 14 do nosso hinário Novo Cântico. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo.
Deus eterno, Pai Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco, glória, Pai, vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor hoje, hoje, tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Vamos orar neste instante, intercedendo pela nossa igreja, pelo mundo e pelo nosso país de forma específica. Oremos a Deus. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, chegamos diante de Ti para derramar o nosso coração e para dizer que não temos a quem recorrer senão a Ti somente. Tu sabes que a Tua igreja se encontra privada de suas reuniões presenciais e da comunhão com os irmãos. Assim queremos suplicar que Tu abençoes o Teu povo, fazendo de cada lar um templo e uma escola. Um templo em que o Teu nome seja glorificado e cultuado. Uma escola em que a Tua palavra seja estudada, aprendida e ensinada. Senhor, queremos suplicar em favor do mundo que sofre com o novo coronavírus. Pedimos em favor dos cientistas para que sejam iluminados por Ti na produção de uma vacina eficaz. Pedimos em favor daqueles que trabalham com pesquisa, buscando medicamentos que impeçam o avanço dessa pandemia. Pedimos em favor dos médicos, enfermeiros e daqueles que trabalham em hospitais, na linha de frente do combate ao Covid-19. Pedimos em favor das famílias enlutadas e pedimos em favor dos desempregados. Senhor, suplicamos em favor do nosso país que sofre essa crise política tão escandalosa. Pedimos em favor dos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, do presidente da República e seus ministros e do sistema judiciário. Rogamos que inclines o coração de nossos líderes para que decidam coisas boas para o nosso país e para que assim o Teu povo viva em paz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos falar sobre culto e adoração, com base em nosso texto lido. Bem, havia mais assembleias sagradas no 7º mês do ano civil de Israel que havia no mês inicial do seu ano eclesiástico. Havia mais cerimônias sagradas naquele mês do que em qualquer outro mês do ano. Era o mês em que se comemorava o início da libertação, a saída de Israel do Egito, o início da jornada pelo deserto. E era contado como o início dos meses em todas as contagens eclesiásticas em Israel. Era o mês em que Moisés ordenava que os jubileus civis fossem celebrados, quando a liberdade estava sendo declarada aos cativos da terra. E era uma época de férias, era entre a estação da colheita e a estação da semeadura. A colheita acabava e o tempo para voltar aos campos e começar a semear ainda não havia começado.
mas era mais significativo por causa da história que registrava. Sim, era um festival da colheita, mas mais importante do que isso, era o aniversário do início da jornada pelo deserto, da libertação do Egito. Tanto dessa libertação, quanto também da entrada na terra prometida. Então era um mês muito importante de relacionamento com Deus. E há muitas lições na passagem lida. Nós não faremos justiça a todas essas lições, mas nós queremos chamar a sua atenção aqui para 4 coisas muito importantes no culto e na adoração. Lembrem-se, por todas as bênçãos recebidas, este era o mês em que o povo celebrava, cultuava e adorava a Deus. Então, quem quer entender bem o conceito de culto e de adoração, tem que levar em conta o capítulo 29 do livro de Números. A primeira coisa para a qual eu chamo a sua atenção na adoração e no culto prestado a Deus por todas as bênçãos recebidas, a primeira coisa é que Deus é mais importante do que o seu trabalho, e Deus é mais importante do que o seu tempo. Deus é mais importante do que o seu trabalho e mais importante do que o seu tempo. A primeira coisa que aprendemos nesta grande passagem, aí nesses 40 versículos, é: Deus é mais importante do que o seu trabalho, mais importante do que o seu tempo. Você calculou já quanto tempo neste mês, chamado de mês de Aviv, o 7º mês, e depois também chamado de mês de Nissan, você calculou quanto tempo gastavam para cumprir essas festas, para celebrar essas festas ao Senhor neste mês? Não havia muito tempo para mais nada. E uma enorme mensagem estava sendo enviada aqui. Uma mensagem de grande importância. Qual mensagem? A mensagem é que Deus é mais importante do que o trabalho e Ele é mais importante do que o seu tempo. E, na verdade, todo o tempo pertence a Ele, pertence a Deus. E é Deus a quem devemos dar toda a glória. E Ele deve ser o centro do nosso calendário, da nossa agenda. Ele deve ter prioridade sobre o nosso trabalho e sobre todas as coisas. Eu tenho dito a vocês, Deus não é um Deus de prioridade, Deus não é a coisa mais importante, Deus é a única coisa importante. A gente pode ver isso no Salmo 16, no verso de número 2, onde o salmista diz assim: a minha alma diz ao Senhor, Tu és o meu Senhor, e outro bem eu não possuo, senão a Ti somente. Repetindo, Deus é mais importante do que o seu trabalho, e Deus é mais importante do que o seu tempo. Quem te deu o trabalho foi Deus, quem te deu o tempo também foi Deus, e Ele é mais importante que tudo isso. Eu estou ciente de que esse tempo de festa faz sentido em uma sociedade agrícola, eu sei disso, e que após o tempo da colheita e antes do tempo da semeadura, o agricultor tinha menos a fazer do que em qualquer outra época do ano. Então este mês era separado para o Senhor. Muitas celebrações, muitas festas neste mês. E eu aprecio que muitas sociedades agrícolas pagãs tenham esse tipo de festas. E eu aprecio que um dos motivos da indicação de Deus para Israel neste período de tempo é precisamente para que não se envolvessem com festas pagãs,
Então tinha muita festa em Israel. Israel sempre foi um povo de muitas festas, muitas celebrações. E é importante que a igreja entenda isso e também tenha as suas festas e também tenha as suas celebrações na presença do Altíssimo. E isso era direcionado para o Senhor, o Criador, para o verdadeiro Deus. Bem, irmãos, eu aprecio muito que as festas sejam celebradas e que honrem ao nome do nosso Criador. No entanto, no capítulo 28 do livro de Números, não só nós lemos sobre as festas que seriam realizadas durante o 7º mês, que é entre a colheita e o tempo da semeadura, mas fala dos vários sábados semanais e mensais que deviam ser observados também, de modo que nos capítulos 28 e 29 nós temos uma grande demonstração de um Deus que requer todo o tempo de todo o ano de Israel. Deus deve ser adorado em todo o tempo e Ele é mais importante do que o seu trabalho. Nós devemos servir a Deus em todo lugar, em todo o tempo, em qualquer circunstância. Amigo, esta é a mensagem que precisamos ouvir hoje. As sociedades agrícolas, pelo menos, tinham isso para o povo. Havia um ritmo natural que os ajudava a fazer uma pausa de vez em quando. Havia apenas alguma coisa que poderiam ser feitas em certas partes do ano. Não é assim hoje. Hoje, se você quiser, se você for fisicamente capaz disso, você pode trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas por ano, 365 dias por ano. Você pode trabalhar o tempo todo. Quando não damos o devido tempo a Deus, damos alguns passos para baixo e para trás em nossa vida espiritual. Sabe o que isso quer dizer? Que se não houver um padrão regular em que você está se dedicando ao culto e louvor com todo o ser para o Deus vivo, ele deixará de ser uma realidade viva em sua vida. Você terá passado de nenhum dia de adoração, de nenhum dia de culto para o verdadeiro Deus, você terá passado para nenhum Deus. Isso quer dizer que se você não frequenta regularmente a igreja, logo isso se tornará uma coisa normal e comum em sua vida. E logo também Deus deixará de ser importante em sua vida. Deus se impôs nesta agenda e ao lado de todos os sábados semanais. Ele se colocou nessas outras cerimônias e festas para lembrá-los de que Ele é mais importante do que todo o seu trabalho. Ele é mais importante do que todo o seu tempo. E essa é uma verdade que é muito real para nós hoje como cristãos. Mesmo que não tenhamos nada correspondente aos festivais de colheita, temos algo correspondente nos sábados semanais. Chamamos esse dia de Dia do Senhor. E neste dia, enquanto nos reunimos e cultuamos a Deus, ao Deus vivo, de manhã e à noite, declaramos ao mundo, às famílias e aos nossos amigos, e declaramos para nós mesmos
que Deus é mais importante que o nosso trabalho e que Deus é mais importante que o nosso tempo. Você percebe que está pregando essa mensagem para as crianças, para os jovens, mesmo que os jovens entrassem na igreja, sentassem-se e ouvissem o sermão e eles não entendessem nada do que é dito, e eles ouvissem hinos cantados que eles não entendessem uma palavra. No entanto, você sabe que os jovens estão ouvindo e aprendendo ao redor do que ele enxerga. Eles são capazes de olhar ao redor e ver os adultos em suas ações, declarando que Deus é mais importante do que o seu trabalho e Deus é mais importante do que o seu tempo. Bem, irmãos, Deus é a coisa mais importante do mundo. Pela graça de Deus, nossas crianças e nossos jovens não perderão esta mensagem passada por nós. Deus é a coisa mais importante do mundo. A coisa mais importante do que o nosso trabalho, mais importante do que o nosso tempo. Deus é a única coisa importante. Então, é o que nós estamos fazendo no dia do Senhor, que ensina aos nossos filhos. Se você traz os seus filhos todos os dias, todos os domingos, todos os trabalhos, em todas as festividades da igreja, seus filhos crescerão conhecendo o Senhor e servindo ao Senhor. O que nós estamos fazendo no dia do Senhor é isso: cultuando e adorando ao nosso Criador. Estamos declarando que Deus é o que existe de mais importante, e é mais importante do que o nosso trabalho e mais importante do que o nosso tempo. É a primeira coisa que precisamos entender no culto do Senhor. Segundo aspecto é que a adoração requer sacrifício, porque você é um pecador. O culto requer sacrifício, porque você é um pecador. Há uma segunda mensagem que nós vemos nessa passagem, e essa passagem nos fala simplesmente que o culto requer sacrifício, porque você é pecador. Você viu quantas vezes na igreja dos tabernáculos que a frase foi repetida aí sobre um bode para oferta pelo pecado? E de fato, as instruções aí sobre a oferta queimada pertencem a isso também. Repetidamente, na linguagem desta passagem, é enfatizado que no culto nós estamos declarando que Deus é mais importante do que qualquer coisa no mundo, mais importante do que nosso trabalho, mais importante do que o nosso tempo. Mas nós podemos entrar no culto sem sacrifício, podemos aparecer aqui sem apresentar alguma coisa a Deus, sem oferecer alguma coisa a Deus. Não, não podemos. Nós não podemos oferecer culto a Deus, adorar a Deus, sem sacrifício, porque nós somos pecadores. Por essa razão, somos pecadores. E assim, o próprio ato de cultuar a Deus para os israelitas exigia que eles reconhecessem que eram pecadores. Por esta razão é que fizemos uma oração de confissão de pecados. Nós reconhecemos que somos pecadores. Agora, nós temos algo que faz um paralelo aqui com a sétima igreja. Chama-se a primeira questão de adesão.
Sabe qual a primeira pergunta de adesão para ser membro desta igreja? A primeira pergunta é: você se reconhece como um pecador aos olhos de Deus, justamente merecendo o seu descontentamento e sem esperança, exceto em sua misericórdia soberana? Então o candidato tem que responder que sim, que reconhece que é pecador. Isso significa que você não pode ser um membro da sétima igreja se você é uma pessoa boa. Não permitimos que pessoas boas se juntem à sétima igreja. Nós só permitimos que pecadores se juntem à sétima igreja, porque o único requisito para adorar o verdadeiro Deus é que você reconheça que você está precisando da sua graça soberana e salvadora, e porque você é um pecador. A igreja não é uma associação de pessoas de bem. A igreja é uma associação de pecadores. Jesus disse isso de forma muito clara quando ele falou que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. E Jesus disse que veio salvar pecadores. Então, a primeira coisa para cultuar a Deus é reconhecer que você é pecador. O próprio sistema sacrificial de Israel era planejado para reforçar essa verdade, que o seu culto exigia sacrifício porque eles eram pecadores. E o nosso culto de hoje requer sacrifício porque nós somos pecadores. Isso é assim, especialmente em nossa cultura. Em nossa cultura, a maioria das pessoas acha que os seus problemas derivam de algo fora delas. Que os seus grandes problemas na vida derivam de algo que lhes fora feito por alguém. Ou seja, alguém de fora deles fez algo contra eles. E essa é a origem do problema deles. E a solução para este problema, eles acham, seria fazer algo dentro de si mesmo para lidar com o que foi feito contra eles. E isso torna muito difícil para entender o Evangelho, porque o Evangelho discorda completamente dessa teoria, desse diagnóstico e dessa prescrição. O Evangelho diz que os seus problemas não estão fora de você. Seu problema está dentro de você. E a resposta não está dentro de você. A resposta, sim, está fora de você. Seus problemas estão dentro de você. E a resposta está fora de você. É disso que estamos falando, é disso que trata o Evangelho. E todo o sistema de sacrifício é glorioso. E assim, enquanto o mundo diz que há um problema externo e há uma solução interna, o Evangelho diz: não, há um problema sim, mas é um problema interno. E há uma solução sim, mas é uma solução externa. A justiça externa de Cristo colocada em sua conta. Você tem um problema interno, a solução é externa. O seu problema são seus pecados e a solução é a justiça de Cristo colocada em sua conta, é externa. Todo o sistema de sacrifício é glorioso. O problema é você. O problema é o seu pecado. A resposta não é você. A resposta é outra coisa. A resposta é um sacrifício. E isso é apenas colocado na fórmula de como Israel deve pensar, por causa do sistema de sacrifício. É assim que devemos pensar como cristãos, porque cada dia do Senhor, uma das coisas que fazemos é
confessarmos nossos pecados e anunciamos alegremente que o Senhor Jesus Cristo é o único mediador, Ele é o único que pode trazer nossa reconciliação com o Pai Celestial e pode trazer o perdão para os nossos pecados. Isso está entranhado em tudo o que fazemos todos os domingos, todo dia do Senhor. E há uma razão para isso, e vemos isso na passagem desta noite. O culto requer sacrifício porque nós somos pecadores. E sacrifício àquele que é mais importante do que o seu trabalho e é mais importante do que o seu tempo. Bem, uma terceira coisa que quero destacar neste capítulo que lemos, que estamos estudando, é que Deus é quem diz como Ele quer ser cultuado e como Ele deve ser cultuado. Muito rapidamente falaremos sobre isso aí. Uma coisa que é tão óbvia nesta passagem, com todos os seus detalhes e toda a sua repetição, é esta: Deus é quem diz como quer ser cultuado. Deus é quem diz como deve ser cultuado. Uma das maneiras que aprendi que a minha mãe estava no comando da minha vida, quando eu estava crescendo, foi que ela repetia várias vezes as instruções que havia me dado e que eu deveria seguir no cumprimento de certas tarefas que faziam parte das minhas obrigações diárias e semanais. E ela demonstrava a sua autoridade sobre mim, sentindo-se livre para mencionar 2 vezes, 3 vezes ou 7 vezes exatamente o que eu deveria fazer. Então eu sabia quem estava no comando. Quantas vezes temos que ser informados nesta passagem que no momento da oferta dos 13 touros que haveria 3 décimos de um éfa para cada touro, 2 décimos para os carneiros e 1 décimo para os cordeiros. Quantas vezes isso se repete? Mas isso se repete, e se repete, e se repete. E qual a mensagem que isso transmite? Deus está nos ensinando como cultuar. Ele é o único que está no comando aqui. E ele não só diz isso uma vez, ele diz 2 vezes. E ele diz de novo. E ele torna a dizer. E ele fala novamente. E ele repete. Sim. E você se lembra da quantidade de prescrições que eu lhe dei mais cedo neste capítulo ao lê-lo. Você faz assim. E Deus está nos ensinando, então, como cultuar. Está repetindo por muitas vezes e nos ensinando a cultuar. O que é importante nisso? É importante por causa do ponto anterior. É importante por causa do ponto de número 2, aí, do sacrifício que devemos oferecer no culto. Tudo que Deus ensinou sobre culto foi planejado para inscrever profundamente em nosso coração uma verdade sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre Jesus Cristo e sobre a salvação que Ele não quer que percamos. E, portanto, é vital que cultuemos de maneira como Deus diz, e não como nós achamos que devemos cultuar. Nós cultuamos por Sua palavra, nós lemos a Sua palavra, proclamamos, pregamos a Sua palavra, cantamos a Sua palavra, oramos a Sua palavra. Nós vemos Sua palavra manifestada publicamente nos sacramentos, no batismo e na ceia do Senhor. Na Igreja de Deus, tudo é a palavra de Deus. E todas essas coisas
nos ensinam quem é Deus, qual é a nossa necessidade, qual é a resposta a essa necessidade, quem é Cristo, como somos salvos. Mais e mais na palavra de Deus, Deus nos ensina essas coisas. E é por isso que é tão importante para o cultuador, para o adorador, seguir as instruções do Altíssimo. Cultuemos de maneira que Deus disse, da maneira que Deus disse em sua palavra. E é por isso que é tão importante que Deus ensine como deve ser cultuado. Diga como Ele quer ser cultuado. Se queremos agradar a Deus, o nosso culto deve ser como Deus quer, e não como nós pensamos, como nós queremos. Se o culto fosse de acordo com a vontade do cultuador, em cada lugar do mundo haveria um tipo de culto. Mas não é. O culto é prescrito na palavra de Deus. E o adorador, se ele quer prestar um culto racional e agradar de fato a Deus, ele deve fazer aquilo que Deus diz que ele quer e como ele deve ser agradado. Bem, eu quero falar sobre o cumprimento perfeito de todo este culto e de toda essa adoração, sobre o cumprimento destes ensinamentos de Números 29. E essa é uma última coisa. É surpreendente quando chegamos a Hebreus, capítulo 9 e capítulo 10. Eu realmente gostaria de poder ler todos esses 2 capítulos para você esta noite. É surpreendente como o autor de Hebreus 9 e 10 calmamente se levanta, vai até o microfone da sua pequena igreja na Palestina. Claro que eu estou falando anacronicamente, né? Naquele tempo não tinha microfone. Mas vamos imaginar, ele vai calmamente até o microfone e ele se levanta e diante da sua igreja, então ele limpa a garganta e diz: nenhum desses sacrifícios perdoou um único pecado. Nenhum desses sacrifícios perdoou nem mesmo a parte de um único pecado. Em uma frase só ele diz isso: pois o sangue de touros e cabras não pode perdoar os pecados. Então por que aqui em Números nós temos esse sacrifício e temos essas festas e temos essas regras para a adoração e para o culto, se nenhum desses sacrifícios podia perdoar pecados? Pois o sangue de touros e cabras não pode perdoar os pecados. E, portanto, esses sacrifícios, porque eles não podem perdoar pecados, eles apontam para o único sacrifício que de fato tem poder para perdoar pecados. Esses sacrifícios de Números 29 apontam para aquele sacrifício que aconteceu no Monte do Gólgota, onde o nosso Salvador foi crucificado, foi cravado em uma cruz, suas mãos, os seus pés, e ali ficou até a morte, com uma coroa de espinhos sobre a cabeça, desnudo. E se ele pudesse olhar para você hoje, ele diria: meu filho, é aqui e é assim que eu te compro por um preço. Viva de tal maneira a honrar este sacrifício de Cristo. Só o sacrifício de Jesus Cristo pode perdoar pecados. Todos os sacrifícios de Números 29 apenas apontam, eram símbolos do sacrifício que Jesus faria por nós. Pensem nisso, amigos. Todos os sacrifícios que o sacerdócio judaico já ofereceu resultaram no perdão de nenhum pecado. Nenhum pecado.
Mas o único sacrifício oferecido pelo Senhor Jesus Cristo resultou no perdão de todos os pecados de todos aqueles que acreditam na palavra de Deus para a sua salvação. E é disso que trata Hebreus no capítulo 9 e no capítulo de número 10. Enquanto lemos sobre esses sacrifícios em detalhes intrincados, em repetição entorpecente, estamos sendo direcionados para um único sacrifício que foi feito de uma vez por todas para o perdão dos nossos pecados, diz o autor de Hebreus, que é o sacrifício de Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe, que nós entendamos isso e, entendendo, vivamos vida piedosa e prestemos um culto racional, sabendo que Deus é mais importante do que o nosso trabalho e o nosso tempo. A sua única obrigação é com Deus. A única coisa importante na sua vida é Deus. Você pode pensar assim: minha família é importante, meu trabalho é importante, minha saúde é importante. Sim, mas quem deu a você a sua vida? Quem deu a você a sua saúde? Quem deu a você o seu emprego? Quem cuida de você na sua providência? É Deus. É Deus que é importante. Então, mais importante que o seu trabalho e mais importante que o seu tempo. E quando você vem prestar culto a Deus, você tem que saber que você é pecador e que por essa razão você precisa de sacrifício. Qual sacrifício? É o sacrifício de Jesus Cristo, que permite que prestemos culto. Que assim nós sirvamos a Deus enquanto viver, domingo após domingo, dia após dia, todos os dias do ano, em todo o tempo, em todo lugar. Vamos prestar culto racional ao nosso Deus. Amém. Em resposta à mensagem do Senhor, nós vamos neste momento orar ao nosso Deus. Oremos. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, estamos vivendo tempos tão difíceis. Somos impedidos de nossas reuniões presenciais por conta da pandemia existente. Nossas igrejas são bombardeadas com mensagens de falsos mestres e nosso país com uma crise política tão escandalosa. Pedimos forças vindas de Ti para que suportemos as provas deste final dos tempos e para que permaneçamos firmes contra os ataques dos falsos mestres. Pedimos ouvido unido à alma para que ouçamos e cumpramos o nosso ministério. Ajuda-nos a desenvolver nossos dons, ajuda-nos a ter disposição para sofrer pelo corpo de Cristo. Somos gratos pela plenitude, identidade, vitória e liberdade em Cristo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los a acompanhar o cântico do hino de número 19 do nosso inário, Novo Cântico. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor
Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão e os ensinos do Espírito Santo estejam com vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos.